Saudações astrais, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vou dando as boas-vindas desde agora. Mais uma noite aqui com reflexões florais. Nosso tema: energia felina, sensações, percepções e aprendizados. Hoje vamos continuar, dialogando com muito prazer. Bom dia! Reinaldo, querido, que bom te ver aqui, que alegria, coisa bem boa. Eu vou ver se eu consigo aqui fixar o nosso tema. Vou pegar aqui o ícone enquanto vocês vão chegando. Não sei por que não tá... Agora vocês me escutam, gente? Sem querer eu apertei no microfone, né? Gilmar, seja bem-vindo também. Quem mais entrou? Deixa eu ver. O Roger, Reinaldo, sejam muito bem-vindos. Que bom ver vocês. Eu tava dizendo aqui que eu tava tentando fixar o título da live. Não sei porque não tá aparecendo aqui pra mim o ícone. Jana, querida, que bom que tu tá aí. Que tu veio hoje também, muito feliz, queridona, vocês me escutam bem, gente, me veem bem? Olha, barulho da rua. Qualquer coisa vocês me sinalizam que eu fecho a janela, tá? Pra isolar um pouco mais o som, me avisem, tá? Vão me indicando se tá tudo certo. Eu tô estilosa? É verdade. Ah, será? Sol entrou em aquário, né, gente? Parênteses aqui, né? Quem curte astrologia, Sol entrou, enfim, em aquário. Eu tô muito feliz, assim, fico muito contente quando o Sol entra em aquário, porque é o Sol, né, gente? Brilha. Brilha o meu Sol chegando no... É o Sol chegando no meu Sol. Quem mais é aquariano aí? Quem conhece aquarianas, deem desde já os parabéns. E todos nós, né, temos aquário no nosso mapa, tá? Mas o assunto não é isso hoje, tá? É só porque eu me empolguei, me emocionei aqui. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu amo astrologia, né? Então relevem, tá, gente? Relevem, por favor. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Marice, eu sou graduanda em dança, trabalho com dança do ventre desde 2011, faço esse entrelace entre as áreas, né? Trabalho com a filosofia bakhtiniana. Aliás, quem não conhece o meu canal, meu outro canal, quem passar por aqui porventura não conheça, o @BhaktiniArtista. Vou pedir quem já conhece, se puder marcar aqui nos comentários para mim, eu agradeço, um auxiliar aí para me ajudar, é o @BhaktiniArtista. Lá também rola muitos diálogos sobre vida, sobre arte, com as pitadinhas da filosofia bakhtiniana. Então, para quem se interessa, é mais um meio de comunicação aqui entre nós. E também, né, quem vem me acompanhando sabe que há pouco tempo eu venho também transitando por outras áreas, né? E caso da terapia holística e da psicoterapia reencarnacionista. Só para falar um pouquinho de mim, né, para quem não me conhece. Em relação ao quadro Reflexões Florais, só recapitulando um pouquinho, também para situar. Obrigada, Reinaldo, querido, botou ali, @BhaktiniArtista. E Reflexões Florais, então, é essa pegada da gente trazer para a roda assuntos que possam fazer a gente olhar um pouquinho mais para dentro, a gente exercitar os deslocamentos, né? A gente poder sair um pouquinho de algumas zonas de conforto ou desconforto, né? A gente sair do nosso centro ali, do nosso próprio umbiguinho, testar algumas outras posições, porque eu acredito que é só a gente fazendo esse movimento, né, de se cutucar, né, que a gente pode de fato se conhecer melhor, né? É através das sombras, das vulnerabilidades que a gente pode habitar outros lugares aí melhores pra gente se transformar, né? Não só pra gente se conhecer, mas pra gente não ficar nesse lugar cômodo, né? Que muitas vezes não é legal, não faz a gente crescer, não faz a gente evoluir. Então a ideia é esta,
tá? Basicamente é isso. E a gente começou na semana passada, para dar um contexto também, nós falamos sobre energia felina, né? Trazendo aqui o enfoque do gato, né? Esse arquétipo do gato, e a gente refletir sobre o que isso representa, como é que a gente se relaciona, né? O que a gente sente em relação a essa energia felina, né? Tanto fora, né, se a gente pensa no animal mesmo, quanto nas características, no que eles mobilizam dentro, né? Então, da gente fazer essa reflexão fora, mas se voltando para as esferas internas, interiores também, né? E também falamos, né, eu trouxe experiências minhas também, relatos, né, de como é que era então a Marice antes do Piaf, né? Para quem não me conhece, eu tenho um gatinho que é o Piaf, falei sobre isso então nessa primeira parte, né, de diálogo da semana passada. Lancei algumas reflexões, né, alguns questionamentos pra gente, com base em coisas que fizeram parte do meu processo mesmo, né? Então, pra gente partilhar, pra gente trocar, e a respeito também dos aprendizados, das lições, né, que os gatinhos, as gatinhas proporcionam pra gente, né? Essa interação. E hoje o propósito é a gente seguir, porque o assunto rendeu, para não ficar muito extensa a live, também muito cansativa. Achei melhor a gente fazer essa divisão. E a ideia hoje é a gente aprofundar, né? O foco vai recair mais sobre as características felinas, né? Especialmente do gato. Quando eu falo gato, é gato, gata, gates, gate, tá bom, gente? E pra gente continuar se relacionando com essas características, trazendo à tona, né? Trazendo à mente, pensar na gente, né? As sabedorias que existem aí, que os gatos nos trazem, tá? Que são muitas mesmo. E vão contando aqui nos comentários quem é que tem gatinho, quem é que tem gatinha. Quem já estava aqui na live passada eu já sei, né? Já contou, mas podem reforçar, tá? Utilizem aqui o nosso chat pra gente ir conversando. Quem quiser mande perguntas, comentários, pode ser na caixinha, pode ser por aqui, não tem problema, tá? Fiquem bastante à vontade. A ideia é justamente essa, né? Eu vou, claro, trazendo questões minhas, conduzindo algumas ideias, mas gostaria muito de saber de vocês, né? Como é que isso bate aí do outro lado, como é que é na história de vocês. Então, a qualquer momento podem e devem, né? A live existe para isso, para que haja a interação, né? Então, gente, assim, ó, uma coisa importante, né? Quem não assistiu a parte 1, não acompanhou, não tem problema, né? Não é pré-requisito, né? Mas eu sempre gosto de falar quando tem, assim, parte 1, parte 2, tem uma continuação. A importância que é também a gente se familiarizar com o que veio antes, né? Porque é um processo, existe toda uma organização também, um fundamento, né? Um raciocínio desenvolvido, né? Com essa sequência, né? E também vai dizendo do porquê que estamos aqui, né? Como chegamos até aqui. Oi, Jana, que bom que tu conseguiu voltar. Fico bem contente. Então, gente, feitas as contextualizações, né? Eu já vou começando contando causos, né? Causos sobre mim, essa é a ideia. Vou trazendo algumas coisas, quem se identificar, quem tiver um caos para me contar também, faça isso, tá? Mas assim, então, eu fiquei... Quando eu tava pensando sobre esse tema, né, eu fiquei pensando, assim, voltando nas minhas memórias, né, aí eu fiquei pensando, assim, como eu era uma criança que tinha muitos sonhos com animais. Como é que é pra vocês isso? Eu fiquei me lembrando disso, eu sonhava demais com os animais. Até hoje eu tenho um sonho que eu acho que eu devo ter tido, assim,
uns 3, 4 anos, eu acho que eu tive aquele sonho com muitas formigas, assim, eram umas formigas, aquelas marrons, quase amareladas, assim, sabe? E eu tava dentro, olha o sonho, eu nunca mais esqueci, eu tava dentro de um carro e essas formigas invadiam o carro, todo o contorno, por fora do carro. E eu lembro até hoje dessa imagem. Mas isso é só para falar, assim, dessa relação. E aí eu venho me observando e eu percebo que vira e mexe eu tenho muitos sonhos com os animais. Isso acabou me fazendo me aproximar, de certa forma, do xamanismo, né? Eu gosto bastante disso, de meditações relacionadas a animais de poder, por exemplo. Fora isso, eu também reparei que eu gosto muito de documentários também acerca do comportamento dos animais. Eu gosto bastante disso. Então, só para dar um pouquinho trazer um pouquinho de mim, né, que faz parte, como é que eu fui chegando, eu vou propor hoje pra gente como base pra gente refletir juntos, tá? E aí, nesse processo de meditação e tudo mais, quando foi... Gente, será que é o meu primo, Edno? É tu, Edno? Se for, um beijo, me avisa. Estefânia Farias, seja bem-vinda também. Prazer ter vocês aqui. E aí, ao dizer isso, então, eu quero dizer o seguinte. Eu vinha, então, num processo lá por uns 2 anos atrás, tá? Buscando bastante esse território das meditações, dos animais de poder, procurando me aprofundar um pouquinho mais com isso. E lá à época, aí eu já estou fazendo um link com o nosso diálogo da semana passada, né, com o que eu expus lá. Naquela época, antes de 2020, tá, o que veio propriamente, foi especificamente... Eu fiz uma meditação ali, conduzida, guiada, né? E apareceram os seguintes animais durante a minha meditação. Uma serpente, um escorpião e, por último, uma leoa. Isso lá em 2019. Eu sei que eu já escutei que a gente não tem só um animal de poder, né? Então, só para dar um pouquinho esse contexto 2019 para vocês. Apareceu aquela leoa maravilhosa, né? Ok. 2019 para 2020, eu muito ligada em ritualizar as transições, os ciclos, né? Fechamentos e aberturas de ciclo e tudo mais. Eu sigo uma pessoa que é o Vinícius Francis, não sei se vocês conhecem, ele tem um canal também dedicado a falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Eu super indico, quem não conhece ainda, ele tem Insta, depois eu deixo nas referências. E eu vou fazer referência aqui específica a um vídeo dele que fez parte dos meus processos de reflexão. Foi um vídeo dele que chama, vou dar o título exato, Teste de Autoconhecimento em 5 Passos. Eu achei, claro, o título já chama atenção, eu gosto muito das reflexões que ele propõe. E aí, lá nesse vídeo, ele lança alguns questionamentos. Tá? Então ele vai falando o seguinte, ó, um dos questionamentos, né, o primeiro deles, ele propõe assim que a gente reflita. Que animal a gente aprecia e por quê? E aí eu proponho, né, que a gente já faça, se vocês que estão aqui quiserem aproveitar e já ir pensando nisso, quiserem comentar, contar, partilhar o que vocês estão pensando, vai ser bem legal pra gente ir estabelecendo essa conexão, tá? E eu fiz esse exercício, vou partilhar também o que foi que eu coloquei, né, como resposta, o que eu mesma me expus, né, para mim mesma naquele momento. Então, primeira pergunta era essa. Que animal que a gente aprecia e por quê? O segundo questionamento é a gente fechar os olhos, se eu não me engano tinha essa esfera, né, de fechar um pouquinho os olhos, respirar fundo e prestar atenção que animal
qual é o primeiro animal que vem à mente, sem que a gente racionalize. O primeiro movimento é esse. Dá um tempinho para essa imagem chegar, e aí em seguida a gente também fala o que nós pensamos a respeito desse animal. Qual é a nossa... os nossos sentimentos, o que a gente pensa a respeito dele, seja positivamente ou negativamente, tá? As duas coisas. E aí, vamos ver. Contem aí, gente, se quiserem, né? Claro, fiquem à vontade. Então, e aí eu vou contar de mim, tá? Vou ler antes os comentários para ver se... Por ser Gilmar, por ser de família apaixonada por animais, cães e gatos, já fizeram parte de inúmeros sonhos. Imagino. Tati, eu tive vários sonhos com cachorros e gatos também. E com cobras, cobra é forte. Amo gatos e pássaros, nem sei dizer qual dos dois aprecio mais. Ai, é lindo, né? Podem continuar falando. O que vier, deixem fluir, tá, gente? Então... No meu caso, quando eu fiz esse exercício, como eu estava muito ligada à memória afetiva da leoa, aquela que apareceu para mim, porque aí depois eu fui em busca, né, da representatividade desse animal de poder, desse totem, né, desse arquétipo, e depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Em relação ao gato, a gente já vai chegar lá, mas é para compartilhar um pouquinho, tá, desse antes que tem a ver com agora. Como eu estava mobilizada com a leoa, então obviamente o animal que eu mais apreciava, e eu aprecio realmente, é a leoa, né? Eu coloquei isso. Então, as palavrinhas, né, que me vinham quando eu pensava na leoa, né? Por exemplo, tô compartilhando o meu diário aqui com vocês, tá? Segredos, tô compartilhando, ó. Independência, força, inteligência, imponência, liderança, né? Coragem, ousadia e intuição. Algumas palavras que figuraram aí. Em relação à segunda pergunta, o animal que aparecia para mim sem racionalizar foi uma pantera. Foi uma pantera negra, só que ela era gata ao mesmo tempo. Era uma pantera gata ou uma gata pantera negra, muito negra, com os olhos verdes, assim, fluorescentes, né? Então eu até falo, né, olhos de vagalume. Eu me lembro da personagem da Adriana Falcão, que é a Luna Clara, né? E aí me lembrei, Jana, da tua gatinha que chama Luna, acabei me lembrando, juntei tudo, né? Então esses olhos de vagalume ali da pantera gata negra, né? E aí eu fui buscando, né, as palavras que poderiam expressar como é que eu me sinto em relação a esse animal, o que eu penso dele, né? Então eu coloquei que a pantera e a gata, né, negra, porque elas se revezavam, ora aparecia uma pantera, ora aparecia uma gata, ela se transformava, tinha uma alternância, era bem interessante, né, na minha visualização, na minha viagem ali, né, era assim que se dava. Então, eu falei o seguinte: majestosa, Herta querida, seja bem-vinda. Coloquei assim: majestosa, misteriosa, sorrateira, desconhecida. E vão pensando nessas palavras, é interessante, ó. Desconhecida. Aí, olha o que eu coloquei: egoísta / individualista. Eu botei assim, ponto de interrogação. Já vou falar por quê, o que isso me soa hoje, eu revendo, tá? Profunda, dona de si, noturna, sombria, nebulosa, sensível, traiçoeira, ponto de interrogação. Não se pode confiar, ponto de interrogação. Não cria vínculos, ponto de interrogação. Feminina, atraente, sedutora, voluptuosa, de modo diferente da leoa. Então, isso foi o que eu coloquei.
tá? Porque ali a minha referência eram 2 animais felinos, né? Então a leoa, a pantera e a gata. E aí, como era positivo e negativo, o que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho que linka muito com o que a gente veio falando já desde a semana passada, vocês lembram que eu contei como é que era a minha relação, né? Que nem sempre foi muito tranquila, né? Em relação a esses sentimentos, essas sensações em relação ao que o gato expressa, né? E aí aqui, vocês lembram que eu falei que em 2020 começou a mudar? Justamente. Aqui eu me lançava como perguntas, era eu conversando comigo mesma. Aqui esse ponto de interrogação para mim simboliza já o conflito que já existia. Então era crenças que eu tinha, né? Coisas que eu pensava, que eu sentia, era como eu me relacionava com essa energia felina, especificamente, mas eu já estava questionando isso, né? Não era mais é isso. Eu já estava e eu quis demarcar esse processo de reflexão. Então esse diário estava aqui na minha casa, fazia muito tempo que eu não via, porque eu estava fora daqui, né? E eu fui rever e eu acabei encontrando, né, esse diário da transição de 2019 e 2020. Eu achei muito legal ter encontrado e por isso que eu quis trazer e compartilhar com vocês, né? Então, aqui o que o Vinícius Francis coloca também, né, é que depois, né, de todo o processo lá daqueles 5 passos, que aqui obviamente eu não vou falar dos 5 passos, mas depois quem tiver interesse, curiosidade, e eu super indico que faça, porque é um processo bem legal de autoconhecimento, assim, de reflexão também. Deixo nas referências. O que o Vinícius vai colocar é que né, o animal que a gente aprecia e por quê, né, tá ligado ao nosso consciente, ao nosso temperamento. Então as características, né, próprias que a gente tem, que a gente já consegue, né, visualizar de uma forma muito clara, é a luz, né, o que tá para fora. Já o que a gente sinaliza no segundo questionamento, que é o animal que vem sem a gente racionalizar, tá ligado consequentemente, então, né, ao nosso lado oculto, às nossas sombras, ao nosso inconsciente. E aí ele até vai colocar assim, né, crenças a nosso respeito, né, semelhantes à forma como a gente vê este animal, né? Ou seja, no meu inconsciente eu trago crenças que acesso através deste animal, né? Então isso é muito forte, né? E aí quando a gente volta para essas palavras todas, né, elas dizem muito. É bem interessante esse processo, né? Então quem se animar a continuar aprofundando é bem legal, pode ser uma experiência bem potente, né, para quem estiver aberto a fazer isso. Isabel, seja bem-vinda por aqui também. E aí, assim, gente, o gato, a gata, continuou vindo nas minhas meditações, em visões, em sonhos, demais, tá? Nesse processo de lá pra cá, né? E aí, a referência que eu quero dar agora, uma segunda referência, e que vai estimular, né, que eu pretendo que estimule as nossas reflexões aqui também, além do Vinícius Francis, dessa pessoa, né, que eu acho muito legal a forma como ele aborda os assuntos, né, dialogo muito com ele. A outra pessoa que eu quero fazer referência aqui é a Priscila Caires. Ela também é terapeuta, ligada à questão do xamanismo. Vocês conhecem, gente, Vinícius Francis e Priscila Caires? Qualquer coisa, comentem aí. E toda vez que eles faz um tempo, e toda vez que eu preciso, né, saber um pouco mais sobre a medicina de um dado animal de poder, de um arquétipo, de um totem, né, como a Priscila Caires chama, eu recorro a ela, né? Então eu acho
muito sensível a forma como ela aborda, e é algo extraordinário, isso que ela tá falando com a gente, assim, tanto que o episódio da Leoa, lá quando eu acessei naquele momento, nossa, comunicava demais com coisas, assim, tanto que eu percebia, né, na minha personalidade, né, características, assim, com as quais eu me deparo sendo eu, seja luz, sombra, né, e também um momento de vida, né, tava comunicando demais com coisas que ela trazia ali. Então eu super indico. E aí, claro, eu fui juntando uma coisa na outra, fazendo as conexões aquarianas aqui, né? Já fui relacionando tudo e pensei que seria muito legal trazer um pouco mais do que a Priscila Caires fala a respeito dos gatos, né? Dessa energia felina, especialmente do gato, né? Falando sobre esse totem. Então, ela mesma indica, né, as pessoas que são pessoas gato, ela fala assim, né, pessoas gato. É quase, eu acho assim que uma forma didática que ajuda a gente a entender isso do animal de poder é quase como um signo, né. Então, ela fala pessoas gato. Então, é indicado para quem tem essa energia, né, felina, que se identifica dessa forma, né? Então, se o gato está aparecendo lá nas meditações relacionadas a esse animal de poder, né? Se a gente está vinculado a essa energia, é uma ótima pedida. Verificar, né, essas coisas que ela traz, esses conhecimentos, né? E nós vamos falar sobre eles. Vou compartilhar um pouquinho aqui do que eu acessei, né? E também para quem, como eu disse, tem sonhado, para quem tem visto, tem pessoas que enxergam, né? Então, isso tudo foi acontecendo comigo e por isso eu vou sugerir, o que eu quero propor é a gente fazer juntos, né? Um diálogo a respeito sobre alguns tópicos que ela coloca. Eu fui revisitando. Isso, tá, gente, fez parte dos meus processos, por isso que eu tô propondo dessa maneira. Isso fez parte da minha caminhada, das minhas reflexões, tá, que eu vou compartilhar, que eu revisitei para isso. E se liga também ao texto que a gente leu, né, na semana passada juntos, aquele do Arthur de Távola, com aquele texto belíssimo, né, a respeito dos gatos. Então, tá tudo conectado, tá? Isa, querida, seja bem-vinda também, colega lá da Casa Espírita. Quanto tempo, saudade, espero que esteja bem. Vi que chegou aqui também, Franciele, seja bem-vinda, Isabel também. Vamos lá, então, gente, a ideia é assim, eu vou fazer vai ser uma espécie assim de leitura comentada, né, de alguns trechos da fala da Priscila Caires, e eu vou deixar as referências depois, tá? Para quem quiser depois acompanhar lá na íntegra, pode ser bem legal. Mas aqui eu fui selecionando alguns tópicos que eu acho que tem tudo a ver com o nosso propósito, que é refletir então sobre as nossas sensações, as nossas percepções e os aprendizados relacionados à energia felina. Então, o primeiro ponto já de cara que ela coloca, e que eu acho o máximo, né, não é ainda não é propriamente um aspecto, mas a pergunta, né, quem é que tem gato em casa? Um gato, uma gata em casa. Por que que eu acho já essa pergunta bacana, né? Parece tão simples, mas é isso. Se a gente volta àquela questão, né, de que caso, né? E o gato e a gata, eles chegam na nossa vida, eles nos escolhem, né? Esse é um primeiro ponto. Então, o aspecto, de certa forma, que eu quero destacar aqui é o fato de gatos, gatas serem magos, né? Vamos dizer assim, protetores, né? A Priscila Caires diz: se um gato chegou até ti, né? Chegou na tua casa, este ambiente e
barulho. A tua casa, o teu lar e tu mesma, né, estão cercados de magia, né, de magia e de proteção. Esse é um aspecto bem interessante. E aí ela vai, tanto que ela vai colocar, né, se isso aconteceu, se esses animais chegam, né, pra gente, sinta-se privilegiado, né. E aí quem, claro, acompanhou a primeira parte da live, eu contei, né, que foi o Piaf realmente que chegou até mim, não fui eu que busquei, ele que chegou. Então eu não vou retomar aqui isso, porque já foi falado lá na primeira parte, mas vai ser bem legal. Quem não assistiu, se puder depois retomar lá, vai retomar essa informação, né, de como é que foi. Eu conto detalhes, né, então foi muito especial realmente. E eu acredito aí, já a gente refletindo, né, sobre isso, essa chegada, e eu tenho curiosidade de saber aqui de vocês, porque muitos de vocês aqui têm gatos, né, já me falaram que tem um gatinho, que tem uma gatinha, e como é que foi essa chegada? Eu tenho essa curiosidade, porque eu contei como é que foi a chegada do Piaf, né? Então, quem se animar e quiser contar como é que foi a chegada do seu gatinho, da sua gatinha, né? Se foi quem chegou em quem primeiro, né? Mas o lance aqui, eu acho, é ver assim, com esse olhar de que não é por acaso. Esse animal, ele traz, né? Ele nos cutuca, eu falei isso lá na primeira, né? Eles, pelo simples fato, é um sentimento que eu tenho, né? Eu vou repetir aqui isso. Eu tenho esse sentimento que pelo simples fato de ele existir na nossa vida, ele já mexe, ele já nos cutuca, ele já propõe aprofundamentos, né? Eu sinto muito isso. E aí ele chegar, quando ele chega, né? O momento que ele chega, a forma como ele chega, pode dizer muito sobre a gente. Sobre o momento de vida, sobre a nossa fase, sobre coisas que nós estamos vivenciando. Eu vejo assim que hoje eu estou preparada para ter um gato e uma gata, e não por acaso ele veio até mim, né? Ele sabia antes de mim, né, que eu estava preparada, mas hoje eu vejo assim que antes eu não tinha eu não dava essa abertura. Como dizia lá no texto, né, da semana passada, para transar o gato, a energia tem que estar afim, né? Então eu acho que é um pouco por aí. Então só para fazer um pouquinho esse link, se quiserem contar também como é que foi a aproximação de vocês com os gatinhos, as gatinhas que porventura estejam por perto, eu vou gostar de saber. A Priscila também fala de uma diferença entre gatos machos e fêmeas, né? Os gatos e as gatas. Uma delas em relação ao gato macho, é que ele tá muito mais voltado para as questões territoriais, ligadas ao ambiente, né? Ao território, ao ambiente. E eu sinto isso demais. O Piaf é muito... é justamente isso. Eu sinto esse cuidado extremo da parte dele em relação aos lugares. Assim, isso é uma tônica realmente na forma como ele se relaciona. Eu percebo bastante isso. E a fêmea, a gata, é muito mais ligada às questões da relação com os habitantes, com as pessoas. Então quem tem gatinha e fêmea, eu sei que a Tati tem, a Jana tem, a Herta também. Depois eu vou lendo os comentários, tá, gente? Podem colocar, vou ficar bem feliz e depois eu vou retomando, só para eu não perder a linha de raciocínio. Então eu sinto demais no Piaf, né? A minha referência aqui pertinho de mim é o Piaf. Então eu vejo realmente, assim, quando chega alguém, por exemplo, em seguida ele já... né, ele vai para algum outro lugar, ele demarca muitos espaços, demais os espaços. Então ele é muito mais realmente território, ambiente, do que propriamente
esse centro nas pessoas. Eu achei, quando eu escutei isso da Priscila, eu achei que agora, refletindo, né, faz sentido. Mas ela diz assim que isso, obviamente, essas características, ela tá dando como só para sinalizar algumas particularidades, né, que a gente vai perceber de uma forma mais predominante. Mas gatos e gatas, né, machos e fêmeas, vão demonstrar isso, essas duas naturezas, né. E aí esse é um outro aspecto, é o segundo aspecto que eu quero colocar, né? Então, o fato de os gatos serem seletivos, criteriosos e ágeis. Ou seja, os gatos, eles selecionam muito bem os lugares onde eles vão chegar, onde eles vão permanecer, né? Quanto tempo eles vão ficar ali. E também vão selecionar muito bem as pessoas com quem eles vão morar, as pessoas com quem eles vão se relacionar. Eles são extremamente criteriosos nesse sentido. É ou não é, gente? A gente percebe, né? Quando chega alguém estranho, por exemplo, em casa, né? O gato não é aquele animal que vai chegar assim e vai fazer uma festa indiscriminadamente, né? Se a gente pensa até na energia do, por exemplo, né? Então a gente vai ver uma outra forma de se relacionar. Muitas vezes ele não quer nem papo, né? Ele não tá nem aí pra ti. Chegou, tudo bem, tu tá aí, oi, mas eu tô aqui no meu lugar, no meu cantinho, né? E tudo aquilo, ele vem se ele quer, né? Então a gente falou até sobre isso, né? Então essas características que eu vou falando, eu digo assim, o que é legal, né? Isso eu quero pontuar aqui, já que a gente está iniciando, né? Que a gente pense nessas características da seguinte maneira, para a gente refletir e otimizar, né? Para a gente se tocar. Isso tudo, a gente pensar cada um desses tópicos como aspectos, características que a gente percebe na gente, com as quais a gente se identifica, ó, eu já percebo essa característica em mim, tá? Isso é uma primeira coisa, um primeiro exercício de reflexão. Segunda coisa, o que eu vou acessando aqui no papo, que eu vejo que não diz de mim, que tá distante ainda, que eu não percebo nada, o que eu percebo, mas ainda é muito sutil, né? Então a gente poder saber assim, não me identifico com isso, ou eu sinto já que eu tô transitando, que eu tô circulando por aí, mas ainda preciso melhorar em relação a isso, porque é a maneira como a gente vai chegar a esses aspectos como lição, né? Então é tudo isso. É um exame de identificação, de desidentificação, nossa, e de também a gente verificar se essa lição, né, que os gatos trazem a partir do que eles são, né, tá sendo bem conduzida, né, se a gente está dialogando, interagindo bacana com essas energias ou não. Então, sempre quando eu for falar de algum aspecto, procurem pensar nisso. E se quiserem, gente, puderem, irem compartilhando, né, como é que cada um desses aspectos tá aí conectando com vocês, vai ser legal depois pra gente continuar conversando, né? Então, sobre isso, né, da seleção das pessoas, né? Eu fico curiosa, né, de saber como é que os gatinhos, as gatinhas de vocês se comportam em relação a isso. Porque vamos combinar, né, gente? Essa coisa da seleção, ser criterioso, nos ambientes, né, onde a gente vai adentrar, e também ter esse discernimento com quem a gente vai se relacionar, quando sair, né, quando permanecer. Não é uma tarefa muito fácil, não, né? O que vocês acham? Eu não acho nada fácil essa tarefa, ela é bem complexa, né? E eu acho que ninguém melhor do que o gato para nos ajudar,
um gato e uma gata para nos ajudar em relação a isso, porque ele tá a todo momento, né, falando disso como uma realidade. Para ele tá muito bem resolvido, né? Então, contem também, se sentirem, tá? De falar sobre isso. E também uma coisa, né, um aspecto dentro desse item, né? A sensibilidade, né? Então a Priscila vai falando justamente sobre os sensores dos gatos, né? O quanto ele tem, obviamente, todos os sentidos muito apurados, né? E se a gente pensa nos sensores que ele tem no corpo dele, né? Os bigodes, né? As patas nas extremidades, né? As patas, os pelos, né? E eu adorei o que ela coloca, que ela fala assim em relação ao olfato, né? Que as escolhas elas vão estar pautadas justamente pela orientação dos sentidos, né? Do que os gatos vão captando através desses sentidos. Então, o que cheira bem e o que não cheira bem, né? Então, acho que aí é uma forma bem didática de a gente acessar, né? Essa sabedoria aí. E é bem assim, né? Então, se cheira bem, ok. A gente pode deixar fluir. Agora, se não cheira bem, quantos de nós aqui lidamos bem com isso? Quantos de nós escutamos, né? Escutamos, ouvimos, além da visão, né? Que muitas vezes pra gente aqui tem uma supremacia no sentido da visão, né? Existe uma hierarquia pra gente muitas vezes, né? Mas e os outros sentidos, né? E a gente pode pensar a nível de intuição, sensibilidade, intuição. Quantas vezes a gente escuta, né? Às vezes a gente tá ali se relacionando com alguém, passando por alguma situação específica em relação a algo externo, pode ser um determinado contexto, ou ligado a uma pessoa, algumas pessoas, e a gente não escuta. Tem uma vozinha ali dizendo pra gente, olha, não vai por aí que não tá legal, e quantas vezes a gente dá atenção pra isso, né? Então acho que é algo que os gatos e as gatas realmente nos ensinam demais, né? Eu achei muito bacana quando ela fala também, né, sobre isso da maciez dos gatos, né? Ela diz, a Priscila Caires, né, que os gatos são macios, né? Então são discretos, cautelosos. Então que primeiro eles chegam, né? Eles vão chegando no ambiente e depois eles vão prestando atenção no tanto de saudável que aquele ambiente é e as pessoas, né? Daí se dá a questão da seleção, né? E aí, em relação a isso, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho uma coisa que aconteceu comigo. Já que a gente está falando, então, de aprendizados e de sensações e tudo mais, eu acho justo, né, a gente ir trazendo, e trazendo também algumas coisas da vida viva aqui, do cotidiano. Eu tô passando por uma situação, né, de estar lidando demais com os meus momentos de solidão e de solitude, mais do que nunca, né? Então, eu venho passando por esse exame bem profundo, né, em relação a mim mesma, né? E o que aconteceu? Eu venho já, pra quem não sabe, né, eu tenho 37 anos, carinha de 15, né, gente, podem dizer aí. Então, assim, eu tive 2 grandes relacionamentos na minha vida, né, e os 2 relacionamentos extremamente importantes, fortes, marcantes e duradouros, né. Se eu somar esses 2 relacionamentos, eu vou somar 20 anos, tá? 15 anos com uma pessoa, 5 anos com uma outra pessoa, né? Ambos extremamente especiais para mim, meus amigos, né? Pessoas que eu quero
por perto minha vida inteira, né? Temos bom relacionamento, cada um com suas particularidades, claro, mas isso é para dizer que eu honro e agradeço, né? Mas assim, enfim, estou lidando com com os processos que vêm, né, do desapego, né, do soltar a relação na versão que a gente conhece, né, para criar outras possibilidades e tudo mais. E por que eu falo isso? Porque a matemática ela traz algo muito pontual, né? Então, dos meus 37 anos, 20, né? 20 eu estive sempre com um parceiro, com alguém, né? E é muito tempo. Então eu quase que não sabia mais quem eu era sem estar numa relação, né? Eu não sei se quem já passou por isso, né? Mas comigo, né, eu percebo assim cada vez mais o quanto é importante, né, esse momento de estar comigo mesma, né? De estar só, né? É muito desafiador. Como eu disse, a gente acaba que desaprende, né? E isso é muito... toca fundo, toca em muitos lugares. Tanto iluminados quanto sombreados e assombrados, eu acho. Né? E eu vejo assim, o quanto a energia felina realmente não chegou por acaso, né? Aí se eu fazendo as minhas reflexões, as minhas relações aqui, eu vejo o quanto foi providencial a chegada do Piaf. Eu acho que ele já anunciava, né, uma força, uma fortaleza, uma atenção, né, que eu teria que me dar, eu mesma me proporcionar, né, neste momento da minha vida. Então, eu acho que nada é por acaso, né? E aí, o que eu quero dizer pra vocês é que foi a primeira vez na minha vida que eu passei o ano novo totalmente sozinha com o Piaf, ou seja, eu não estava sozinha. Quero dizer assim, na presença física de outras pessoas, né? Eu não contei com isso. Obviamente eu não me senti sozinha, porque eu tive o Roger, eu tive o Gilmar, eu tive a Tati, eu tive a Herta, amigos e amigas, né, que se aproximaram mais de mim, né, e foi bom contar com eles, né, com palavras, com telefonemas, com mensagens, e isso vai fazendo a gente não se sentir só. Mas para mim foi muito diferente de tudo que eu vivi até hoje, estar só. Claro, por que eu digo isso assim? Se a gente pensa, né? Ano novo tem toda também aquele apelo, né? Também comercial também, muito externo, né? De que, bom, no ano novo é aquilo, a gente tá com a família, tá com quem a gente ama, né? E naquele dia, né? Tem toda essa... Eu sei que tem esse apelo, né? Que a gente não pode também pensar só por aí. Sim, mas justamente porque existe esse apelo é desafiador, né? Sim, porque é uma data em que social, culturalmente, a gente determina ali, né, que o ideal, que o padrão, né, que o esperado é estar em família, estarmos com quem a gente ama, né? Então, muito pouco é estimulado os momentos de solitude nessas fases, né, nessas épocas do ano, né? E isso também é uma construção. E claro, é ótimo, né? Quantas vezes eu mesma passei com família, com pessoas que eu também amo, que eu gosto, isso é maravilhoso, não há problema nenhum. E quem tem sua família por perto, tem pessoas com as quais já possui um vínculo, perfeito. Mas o que eu digo que é desafiador é quando a gente não tá nesse lugar, né? De a gente não se sentir deslocado ou anormal por causa disso, não se entregar, né? Às vezes também por um sentimento depreciativo, né?
poxa, eu tô sozinha, né? A gente não ficar com pena da gente mesmo por isso, se achando menos, né? Aqueles sentimentos de menos-valia, porque isso tudo pode vir, são possibilidades, né? E eu quero falar um pouquinho de mim, o que eu acabei percebendo e que ao mesmo tempo eu percebi como uma mudança. Eu acho que se a Marice de uns anos atrás não teria agido como a Marice de hoje agiu. No sentido seguinte, eu poderia ter buscado, procurado por pessoas, né? Eu mesma me convidar, eu fazer convites, né, para alguém vir. Cheguei a fazer, né, mas selecionei. Cheguei assim, foram 2 pessoas a quem eu, assim, fiz uma espécie de sondagem, né, de convite, se rolasse. Mas, assim, selecionei muito bem. Quando eu digo selecionei muito bem, é isso, porque eu não queria... eu não queria buscar por pessoas do meu passado. É uma escolha, né? Não queria buscar ninguém. Não queria forçar nenhuma situação. Eu não me sentia também com vontade de estar com muita gente. Claro, estamos numa pandemia, né, gente? Mas fato é, neste momento as famílias, né? As famílias, os amigos, algumas pessoas se reúnem, né? Com os cuidados, claro, tudo mais, mas é um momento de confraternizar, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Eu não senti essa vontade. Eu digo assim, ó, como é que me bateu? Eu não queria ir em busca de pessoas só para que eu não estivesse só. Eu não queria isso. Eu não queria estar com pessoas para dizer, olha, eu não fiquei sozinha, eu tenho alguém aqui perto comigo. Eu não queria isso. Se fosse para estar com alguém, eu gostaria que fosse com pessoas que eu sentisse que me nutrem, sabe? Que somam, que nós pudéssemos realmente ter uma troca bacana, sabe? Do contrário, eu não moveria um dedo pra ficar com ninguém, nem pra eu me deslocar até essa pessoa, nem pra também fazer convites e insistências e ficar freneticamente buscando por companhia, né? E aí por isso que eu digo, eu acho que eu mudei bastante, porque eu não teria... A Marice de uns anos atrás não teria suportado isso. Sendo bem sincera, eu não teria tido essa base, sabe? E agora, muito pelo contrário, eu quis isso, né? Então, tô falando isso porque eu me identifiquei. Hoje, agora eu estou me identificando com isso. Com esse traço, né, felino, da seleção, né, porque é aquilo, né, eu também entendo que é também um traço meu ser sociável e gostar de estar com pessoas, né, e de trocar, de partilhar, ok, isso diz de mim, isso diz, né, da Maria. Mas eu sinto que a hora de explorar é aquilo, né, do próprio exercício, né, de explorar o outro lado, né, essa quietude, esse silêncio, esse voltar para mim mesma, né, de ancorar em mim mesma, né, de me fortalecer. Então eu sinto que isso é uma característica felina, justamente, né, é o que os gatos aí da nossa vida, os gatos e as gatas vão nos oferecendo. E eu acho, e aí foi bem legal, assim, o Roger me ajudou muito, Gilmar, a Tati, a Herta, né? Cito eles porque foram as pessoas com quem eu conversei
bastante, né? As vésperas ali, né? E sigo também. Mas assim que eu consegui me sentir bem, sabe? Mesmo só, sabe? Mesmo eu sozinha em casa, e vi nisso assim, procurei ver isso como uma forma de ressignificar muitas questões, né? Então, de poder passar um ano novo só comigo, fazendo os meus rituais, preparando as coisas para eu me alimentar. Isso é uma outra coisa, né, que liga com a energia felina, né, que a gente vai ver mais adiante, essa organização que eles têm, né, esse auto-amor que eles têm, né, então dependente, né, de se priorizar, né, então eu busquei ritualizar muito isso e me ofertar isso, sabe, mesmo eu sem estar com ninguém por perto, eu fiz a minha comida, eu preparei a minha mesa, eu me arrumei pra mim, pra viver bem, né, coloquei minha música, né, então assim, foi muito legal, sabe, foi diferente de tudo que eu vivi, desafiador, sim. A gente vai entrando em contato com muita coisa, vem, aflora muitos sentimentos, né? Não sei se alguém aqui passou por algo assim, né? Ou se gosta de passar, se isso é confortável. Para muitas pessoas esse é um lugar de conforto, mas para mim não é, não era, né? Então, assim, foi muito diferente, para dizer o mínimo, né? Foi muito diferente para mim e foi muito bom. Foi muito bom. Eu digo, foi simbólico. Foi bastante simbólico pra mim neste ano, sabe? Pra tudo que eu tô vivendo. Foi bem legal. Patrícia, seja bem-vinda. Que legal te ver aqui. Honra te receber. Rita, eu vi que chegou agora também. Depois eu vou recapitulando, tá? Quem chegou e vou lendo os comentários também, tá, gente? Não se preocupem. Então, o terceiro tópico que eu quero também destacar aqui, que eu gostei demais que a Priscila falou nisso, os gatos são verdadeiros terapeutas. O que vocês acham, gente? Acho que todo mundo vai concordar, né? Então ela vai dizendo que as pessoas gato, né, elas têm essa ligação, né, com o místico, com a magia, com o esoterismo. Então, pessoas que então querem trabalhar com essa área de psicologia, de psicoterapia, aliando também esse mundo mágico, né? Extraordinário, né? Que é uma palavra até que ela usa depois, vai dar legal, vai dar muito pé, né? Vai dar muito pé isso. Então, diz que as pessoas são curiosas, né? Que tudo nessa esfera mística, esotérica, desse mundo sensível, né? Para além do que a gente consegue ver aqui, vai interessar muito, né, as pessoas gato com essa personalidade, né? Então, os desconhecidos, os mistérios, os segredos, são pessoas que têm essa sede, né, de sempre conhecer mais e de se aprofundar, né, nessas esferas, né? E aí, eu adorei, né, gente, isso porque aí eu faço o link, quem participou lá da parte 1, né? Eu tô cursando, né, psicoterapia reencarnacionista, né? Então, eu adorei esse estímulo, né? Então, se eu vou pensar, então, na questão das habilidades, do que ela como uma via muito interessante, né? Essa veia ligada a essas questões, e eu já reconheço em mim, claro, esses interesses, né? Eu tenho esses interesses todos. Aliás, é algo que eu falo até no primeiro vídeo aqui do canal, até eu começo problematizando a minha vida profissional ali, também trazendo essas questões, né? De estar passando por um momento do ano passado pra cá,
de uma forma mais forte, né, de assumir justamente toda essa natureza aí, né, de verificar que eu sempre fui muito ligada a isso e que não era algo que eu podia deixar lá num cantinho engavetado, né, então, ó, na maior parte do dia eu sou essa Marícia aqui, a acadêmica, a pesquisadora e tudo mais, e nas horas vagas, né, eu vou dar vazão pro meu amor pela astrologia, pelos cristais, pelo desenvolvimento pessoal. Eu adoro saber o que faz a gente agir, as coisas que a gente pensa, né? Eu sempre gostei muito disso, muito ligada, né, nesses assuntos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de conexão espiritual, né? Então eu fui vendo assim, não, ó, Marice, vira a chave, é o contrário, né? Então é viver tudo isso junto, né? É conectar tudo isso, não é deixar de lado. Não que eu deixasse, no fundo eu vi que eu tô percebendo que eu nunca deixei, mas existe um desafio a mais aí, porque eu também estou passando por uma transição, né, na minha carreira, no lado profissional, né, e eu estou assumindo isso a ponto de, sim, querer investir profissionalmente, trabalhando na área de psicoterapia, por exemplo, né, e astrologia eu amo de paixão, quero ainda muito fazer um curso em relação a essa área, né, então já sou dessa área, né, meu ser se conhece assim, mas preciso oficializar, né, a relação, então mas vamos lá, né, então vamos lá, vamos caminhando, né, para ir agregando tudo isso. O outro aspecto que eu gostaria de falar aqui é o fato de os gatos serem independentes e autônomos, né? É outro aspecto que a Priscila Caires vai abordar, né? Então ela vai colocando que os gatos, eles são os felinos mais sociáveis, né? Mas que, obviamente, nem sempre foi assim que isso começou. Aí ela vai puxando lá, vai fazendo referência, na verdade, porque o vídeo dela também não aprofunda essas questões, mas tem muito material, né, sobre isso, claro. A questão do Antigo Egito, né? É a partir da relação lá no Antigo Egito, lá no passado, que os gatos, então, vêm estreitando sua relação conosco, né? Humanos. Então, a ponto de se tornar também, né, nossos companheiros, nossos parceiros e parceiras, tanto quanto é um cachorro, por exemplo, que a gente atribui lá, né, o melhor amigo do homem, né, e etc. Aliás, melhor amigo do homem, né, gente? Olha, o homem sempre no papel principal, né? O gênero masculino aí, né? Como é forte isso na nossa cultura. Mas, enfim, aqui eu tô falando em relação a todos nós, né? E aí é o seguinte, ó. E ela vai falar, né, que a forma, justamente, ela vai enfatizar isso, né? A forma de se relacionar devido a isso, justamente esse contexto dos gatos, é diferente. É diferente do cachorro, a gente vai falar nisso mais adiante, né? Mas eu gosto muito quando ela coloca a questão de independência no sentido do acordo, né? Ela fala que os gatos, eles entram num acordo com a gente. Sem haver a relação de independência, né, de liberdade, não há harmonia, né? Então o gato ele não permanece onde ele sente que está sendo cerceado, né? Então ela vai falar sobre isso justamente, ó. Nunca se pode cercear a liberdade de um gato, possuí-lo. Ele faz um acordo de convivência saudável, um pacto, né? E é bem isso, a gente sente a potência disso no relacionamento com o gato, né? Justamente, não é aquele que vai ficar fazendo festa e ele vem quando ele quer, né? Então a gente percebe muito isso, né? E que ele é dono do querer dele, né? Então isso é forte.
Então ela vai explicando, né, que o gato ele teve compaixão para com a gente, né? Porque ele quis se aproximar. Ela vai colocando assim, que foi uma troca foi estabelecida. Então, em troca de segurança, de alimentação, de um lar, né, de um teto, ele oferece o que ele tem de melhor. Ou seja, ele nos ajuda a equilibrar as nossas energias, né? Tanto do ambiente, né? Ele ajuda a equilibrar a energia do ambiente e as nossas, né? As nossas cracas, né? Então ele faz toda a limpeza, toda a transmutação, né? Canaliza isso, ele transmuta isso, é uma potência, né? Que os gatos têm de fazer esse processo de limpeza energética, e eles aumentam com isso a nossa frequência energética, né? Do lar e nossa, né? Então é uma troca que é estabelecida aí, né? E aí vocês lembram que eu falei sobre isso, né? Era um questionamento que eu tinha colocado, de que maneira a gente retribui, né, isso que a gente recebe deles, né? Eu digo para além, né, se a gente vai pensar assim, ok, se é uma troca nesses termos, ok, estamos oferecendo um lar, sim, a gente alimenta, a gente cuida, a gente trata, mas eu fiquei pensando, né, para além disso, o que a gente faz, de que maneira a gente está retribuindo tudo isso, né? Tudo isso porque os gatos, as gatas, enfim, eles nos ajudam nos nossos processos de cura, né? Então ela vai falar até sobre isso, né? Pra gente prestar atenção quando um gato, por exemplo, senta sobre determinada parte do nosso corpo. Isso acontece demais, né, gente? Ele vem assim no colo pra gente prestar atenção, porque a região onde ele está se fixando muitas vezes pode estar precisando de ajuda ali, em termos de saúde, inclusive física, não é só nível energético, não. Pode estar apontando e alertando uma questão física já, que a gente não, de repente não está nem por dentro, né? Então ela diz assim, prestem atenção, né? Como ele está vindo, como ele está se aproximando e de que região do corpo. E aí eu vou dizer de mim, tá? O Piaf vem demais no meu colo. Quando ele vem, ele realmente ele vem para onde? Para a região do meu ventre. É sempre ali, sempre ali. E de fato há muitas questões aí que estão sendo mexidas em vários níveis neste momento, por exemplo, também, né? Então, de coisas que eu estou trabalhando em mim e que tem relação direta com o meu ventre. Então, esse depoimento também de identificação, não sei com vocês aí, gente, se vocês também percebem. Tô vendo que tem vários comentários, daqui a pouquinho eu já vou pegar todos eles, tá, gente? Pra gente conversar, e obrigada, tá? Rose, tô vendo agora aqui embaixo que tu chegou, que lindo, te adoro, seja bem-vinda. Carioca Espírita, Nanda, seja bem-vinda. Patrícia tá aqui ainda, que lindo, que bom ver vocês. Então, esse é um ponto que eu percebi, e aí ela vai dizer que essas regiões, claro, elas podem estar apresentando desequilíbrios, aí pode ser, eu tô falando aqui agora, né, pode ser dos mais diversos, né, traumas, bloqueios, né, pode inclusive indicar até doenças, né, pode estar acontecendo isso, então, pra gente ficar atento, a gente não só, ele veio aqui no meu colo, a gente perceber esse animal realmente, literalmente como um animal de poder, né, então, percebam, se ele tem todas essas características, ele é um terapeuta, ele é um mago, ele nos protege, né?
existe uma sabedoria ali, ele não repousou ali por acaso, então pra gente prestar bastante atenção nisso. O ronronar, né, inclusive ela fala sobre isso, né, quando o gato faz aquele ruído, né, isso também tá dizendo de um processo de cura ali, que está sendo estabelecido. Então, pra gente deixar ele trabalhar, deixar ele fazer o que ele tem que fazer, e a gente tem que se sentir muito grato, né, por isso que eu disse, de que maneira ele tá retribuindo, né, gente. Eu digo assim, para além da casa, comida e roupa lavada, né? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu ando pensando nisso. O que eu faço pro Piaf que demonstra, que pode demonstrar a minha gratidão, né? Para além disso, de dar comida, um teto, né? E aí eu fiquei prestando atenção numa coisa que eu faço demais com ele, conversar. Eu acredito que todos vocês aqui, todas, façam isso. Mas eu converso pra caramba mesmo, assim, eu dialogo demais com ele. E eu acho que isso é um exemplo, né? Pode ser uma possibilidade, né? Tem muitas outras. E com certeza eu tenho outros comportamentos também, mas eu acho que esse é um dos mais notáveis, assim. E que eu acho que é a minha forma de eu mostrar respeito por ele, sabe? Que eu considero, eu de fato estou dialogando, estou trocando com ele, estou falando de mim e eu estou interagindo com ele, né? Eu estou buscando escutar ele quando eu converso, né? Então, entender como ele pensa, o que ele sente também, né? Depois vocês contem também como é que é isso pra vocês. Se vocês também conversam assim com o gatinho, a gatinha de vocês. Aí a Priscila, ela fala de um aspecto que eu acho um dos mais importantes aqui, né? Que eu localizo assim: os gatos são mágicos, sensitivos, médiums, profundos, sábios, né? Então, essa coisa de a magia estar muito interligada com os gatos, né? Então ela vai dizer assim que eles têm duas direções, né? Duas formas de compreender a vida. Então, uma na esfera do cotidiano, né? A vida cotidiana, as coisas práticas, então ele vai se preocupar com o que acontece ao redor dele, no entorno, né? Se alimentar, dormir bem, né? Ingerir a água dele, as coisas práticas todas, né? Caçar, trabalhar e tudo mais. E também a esfera da vida espiritual, né? Então ele percebe a vida, né, dentro dessa perspectiva de uma natureza ordinária e extraordinária, ela vai falar, né? Colocar essas palavras justamente, né? Então é mais de uma percepção, né? Uma visão mais ampliada. Então os gatos, eles têm acesso a outros mundos, né? Então vem além do que é dado, além do que é posto, além do que a gente consegue ver com estes olhos aqui, né? Então aí abre justamente outros sentidos, né? Começam a aflorar. E justamente, né, vocês também devem ter já percebido demais, né? Quantas vezes a gente tá ali perto do nosso gato, da nossa gata, e daqui a pouco eles têm um olhar que parece que ele tá no outro mundo, né? Parece que ele não tá ali. Ou algo que a gente não consegue explicar muito bem, que a gente acha que é algo aleatório, mas a gente percebe que algo tá acontecendo ali, a mente dele tá trabalhando, né? Em cima de algo, de uma imagem que a gente não tem acesso, mas que ele justamente ele tá vivenciando aquilo, né? A gente percebe, eu percebo muito isso. E fico encantada, né, com
quando eu consigo perceber isso, né? Eu me debruço bastante, né? Eu gosto de observar, vocês gostam também, eu fico cuidando, assim, e aí eu fico pensando, o que será que ele tá vendo ali? O que será que ele, né? E aí, isso de que será que ele tá vendo ali, é legal a gente também se propor a observar e ver, será que a gente não conseguiria perceber também? Se a gente se entregasse um pouco mais para a escuta, né? Para a gente ampliar os nossos sentidos, também as nossas percepções. Será que a gente não chegaria a alguns lugares interessantes, né? Para resolver nossos pepinos aí, as nossas coisas. Será que a gente não teria essas melhores condições de fazer isso, né, gente? Então fica também essa reflexão, né? Junto disso, ela falou algo muito legal, que é outro aspecto muito legal, né? Ela vai explicar que o tipo de olho dos gatos é adaptado para ele enxergar à noite. Claro, a gente já sente que o olhar do gato justamente é muito especial, né? Existe algo muito particular ainda, mas eu não... Foi com esse vídeo dela que eu entrei mais nessa questão, né? Dessa observação. Então, o oculto, a magia, os segredos, né? E aí que ela vai falar, né, sobre a facilidade, então, que pessoas gato vão ter de enxergar a sombra das pessoas, né? Justamente o lado oculto, que não tá ali muito visível. Então, a dificuldade que é, ao mesmo tempo, de enganar as pessoas, né? De mentir para as pessoas que tem essa característica forte, né? Felina em si, né? Que tem ali uma visão de raio-x, né? Então são pessoas muito astutas, muito perspicazes, né? Elas vão vendo além do que tá ali, justamente, né? E aí eu me identifico com isso. A gente tava fazendo o exercício de ver com o que a gente se identifica, né? Particularmente com isso eu percebo mais identificação. Já é algo que eu consigo verificar em mim que faz muito sentido. Eu me lembrei até de um vídeo, o Roger e o Gilmar conhecem já, porque eu já indiquei. A Tati também. Que depois eu vou colocar nas referências, mas é um vídeo que fala sobre as filhas de Iemanjá. Eu acabei lembrando, acho bem interessante que tá lá, e eu vou deixar aqui também, porque eu acredito que tudo vai se conectando e vai ajudando a gente a aprofundar as relações, né? Então, para quem tiver interesse, é um momento que se fala justamente disso, né? De não se poder mentir, né, para as filhas de Iemanjá. Não sei se tem outras filhas de Iemanjá, outras manas de Iemanjá aí, mas é bem isso, né? Eu contei até numa live, aliás, né, tem live, para quem gosta de astrologia, foi na live de Aquário, se eu não me engano, que eu falei. Não me lembro agora qual delas, tá? Mas... ou de Peixes. Pode ser, faz sentido. Faz sentido na de Peixes, né? Eu falo justamente sobre... trouxe uma coisa que aconteceu comigo, uma pessoa uma vez que teve atitudes assim não muito legais, vamos dizer, uma postura bem complicada comigo há uns anos atrás. E eu me lembro que tive um contato com essa pessoa, era uma situação extremamente delicada, e ela chegou perto de mim me falando uma porção de coisas. E eu olhei pra ela, eu ouvi aquilo, era como se eu só visse a boca dela se mexendo, assim, ó. E nossa, eu percebia assim, nada disso é verdade, sabe? Isso tudo que tá aqui não condiz com a realidade. E eu me lembro que eu olhei fixo aqui pro terceiro olho, sabe? Eu não conseguia parar de olhar, de observar aquele ponto. E era uma certeza, não, sabe? Que eu sabia, isso não é verdade. Tu não vai enganar a mim. Tu pode estar querendo
a mim, não. Né? Pensei que tinha, assim, uma espécie de escudo, né? Então, nessa hora. E serve realmente como uma proteção. E aí, se a gente faz o link com aquela outra característica do cheirar mal, né? Então, é isso. É escutar essa intuição. Dar vazão a essa sensibilidade, né? Não é sempre que a gente consegue, né? Muitas vezes. Mas ali, nessa situação, eu me lembro. E eu tô fazendo esse link aqui, tô contando, porque a sensação foi muito forte. Era algo assim que eu estava convicta, sem sombra de dúvida, sabe? Então foi muito forte. E aí quando eu acessei isso que a Priscila falou, eu me lembrei dessa situação. Então, quem quiser, eu vou contando desses causos também lá na série astrológica, tá? Que tem aqui. Outro aspecto, gente, que eu quero compartilhar é quando ela fala sobre os gatos serem afetuosos, sensuais e cíclicos. Ela não fala... Esses tópicos é eu que tô bolando aqui, tá, gente? É só pra ir agrupando eu fui agrupando as características, tá? Mas tem a ver com coisas que ela falou, com aspectos que ela destacou, né? Então ela vai explicar aqui que os gatos, né? E se a gente pensa as pessoas gatos também, né? Não sentem vergonha de demonstrar a sua afetividade, né? De demonstrar afeto. Eu achei isso muito bacana. E aí ela fala também sobre o rosto dos gatos, né? A gente prestar atenção que o rosto do gato é no formato de um coração. Isso eu achei muito bacana. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Vocês já pensaram nisso? Eu não tinha ainda visualizado dessa forma, até escutá-la, né? Então, realmente, né? E aí, claro, aí que ela vai começar a trazer o fato de que o afeto do gato é diferente da forma como o cachorro demonstra afeto. Aí ela fala um pouquinho mais profundamente sobre isso, né? Ou seja, o afeto do gato, ele sente tanto quanto, mas ele tem momentos para acontecer. Isso eu achei muito legal. E aí eu faço o link também, tô fazendo as relações, né? Isso me reporta para o modo de sentir das pessoas que tem signo de terra ou que tem signos de terra muito forte no mapa ou ligados, né, posicionamentos ligados aos relacionamentos, né? Então, eu tenho Vênus em Capricórnio e casa 7 em Virgem, então eu entendo disso, né? É no sentido assim, às vezes, se a gente pensa, né? Muitas vezes podem taxar a gente, rotular, né, de frios, que a gente não é romântico, que a gente não gosta, não tem coração e tudo mais. Mas às vezes é a forma de demonstrar. Não significa que não se gosta, não se ama, mas é diferente o jeitinho. E aí sempre, né, minha clássica referência a Cláudia Lisboa, né, mestra Cláudia Lisboa, quando ela vai falar justamente, né, da Vênus em Capricórnio, ela dá aquele exemplo, né, quando ela diz, é frio? Não sei, né, daqui a pouco é algo desse tipo, tá, gente? Eu vou lembrar agora exatamente, mas é nessa esfera, tá? O camarada sai, vai trabalhar, ele chega do trabalho e tá lá, dentro da geladeira, o suco preferido dele. Isso é amar, isso é demonstrar amor, né? Então, assim, às vezes não é aquele jeito típico, aquele jeito romântico, né? Jana, eu sei que é capricorniano, lembrei agora também. De repente vai se identificar, né, com isso. É um jeito mais racional de amar, né? Mas é amor também, né? E eu acho que isso faz sentido também quando a gente pensa na energia felina, né? Aí ela vai falar sobre isso, o ritmo, né? O ritmo dos gatos, né? Então, de dia é o momento, geralmente a fase onde ele vai recuperar as energias, né? Então a gente percebe, eles dormem pra caramba durante o dia, é ou não é?
Não sei, tem algum gato diferente aqui que não durma pra caramba durante o dia, mas a gente percebe, né, essa recorrência, né? Então, durante o dia eles se preservam, eles poupam energia, né? E à noite eles têm uma atividade maior, né? Então a gente vai ver aí, ela fala, né, que a glândula pineal nos gatos, ela tá associada aos movimentos da lua. Isso eu achei fantástico, gente. Então, assim, pra gente prestar atenção. Então, na lua cheia, por exemplo, a gente vai perceber que eles estão geralmente mais agitados, né? Mais yang. E na lua nova, eles têm, então, um processo inverso, né? De um recolhimento maior, então mais yin. Eu achei isso muito legal. E isso eu me identifico bastante hoje também, porque eu percebo que eu tô mais nessa vibe também. E às vezes até isso, né, gente? Eu tenho também mania eu gosto de trabalhar à noite. Eu sinto, claro, aí a gente tem que cuidar às vezes, né, a questão do nosso autocuidado aí, né, com os horários, de dormir bem, que é outra coisa que o gato sabe muito bem fazer, né, ele tem os horários, a disciplina dele, a gente vai falar sobre isso ainda, mas é legal de sacar, assim, no sentido, poxa, se tu é uma pessoa gato, faz sentido tu ter mais energia para trabalhar à noite, madrugada. Digo assim, não tá... às vezes a gente vai colocando coisas pra gente, tá errado, e às vezes tem muitas pessoas que têm essa rotina, né? Se percebe, pá, eu produzo muito melhor à noite, à madrugada, do que durante o dia, e às vezes se culpa, né? Fica se penitenciando porque não consegue fazer durante o dia e tudo mais, e às vezes é também perceber isso, né? Essas afinidades energéticas, né? Então não é por acaso também. Então é uma reflexão que a gente pode trazer também, né? Também podemos trazer isso. Sobre isso da ciclicidade, né? Então tem uma inteligência na ciclicidade, né? Então esse alinhamento com as questões lunares, né? E aí, bom, eu quero até falar aqui, gente, eu tô com isso aqui, ó, que é a minha, não sei quem tem aí, isso aqui é a mandala. Eu vou fazer uns registros para postar, mas justamente eu ando nesse momento de me conectar mais com a minha ciclicidade, de olhar para a lua, para as relações com o meu ventre, com o meu sangue, com o que isso fala e tudo mais, né? Para quem não sabe, né? Eu ando num processo bem profundo em relação a isso. E a gente pode, obviamente, fazer ali o nosso diário, a nossa mandala de forma bem artesanal, né? A gente não precisa adquirir um diário como esse, né? E tudo mais. Mas eu falo também porque eu acho que é um trabalho tão lindo, aproveitando, né? Já que estamos falando sobre isso, é um trabalho tão lindo que as manas, a mandala lunar, né, as idealizadoras fazem, é um livro, né, completo, assim, com muitas informações pertinentes, e depois eu tiro foto direitinho para mostrar, mas assim, quem não conhece, tem o Insta aqui também, depois eu deixo nas referências. E eu pensei assim, eu vou fazer a minha artesanal, eu mesmo vou pintar, vou construir. Mas eu acho que é legal também adquirir para contribuir. É um trabalho que é feito com tanto carinho, né? Que foi pensado assim pra gente ampliar e aprofundar essa conexão. Eu acho que faz parte também a gente dar esse apoio para as manas que estão nesse movimento, né? Então eu vejo nisso essa forma, né? Uma maneira da gente se irandear aí, né? A gente se unir e se ajudar, né? Então, por isso que eu adquiri, é lindo o trabalho, depois eu mostro. E o Piaf, esses dias eu tava lendo, né? Sobre a mandala, né? E ele deitou em cima, ele fez o diário da mandala lunar de travesseiro, né? E eu achei isso tão lindo, eu achei tão simbólico isso que aconteceu, né? A gente vai fazendo as relações, já fui conectando tudo, né? E aí, nossa, eu viajei
né? Coloquei no diário também, já escrevi a respeito, né? Mas só para compartilhar aqui com vocês. Gente, agora eu tô pensando, a gente se avançamos, né? Avançamos. Tem muitos outros tópicos que eu gostaria de falar ainda, mas é cansativo se eu seguir, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, vou só rever os comentários, senão rendeu pra caramba de novo, né? Eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando sobre energia felina pra gente concluir. Eu queria fazer link com outro... Tem outros pontos, quero continuar ainda em relação ao que a gente falou. Qualquer coisa, se vocês não estiverem cansados, enquanto eu vou lendo os comentários, se vocês sentirem de permanecer e a gente seguir, eu fico. Porque dentro, acho que de uma meia hora eu concluiria. Tá? Um pouquinho mais, talvez, mas fica muito cansativo, eu entendo. 1h30 já é bastante, né? E eu agradeço muito a quem ficou até agora, porque não é fácil, né? Por mais que a gente tenha interesse, não é fácil cada vez mais a gente ficar tanto tempo assim no celular. Mas, qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Senão a gente segue na próxima semana. Sem problema nenhum, tá? Eu tenho outros tópicos, outras relações com outros textos, a gente dá sequência nesse papo. Eu vou retomando, então, os comentários. Tomara que eu consiga ler tudo, que eu não tenha perda, mas acho que vai dar tudo certo. E aí a gente termina por aqui, tá? Vamos ver aqui a Herta, acho que é aqui o primeiro. Qualquer coisa sinalizem, tá, gente? Ou mandem na caixinha de perguntas, tá? Herta diz o seguinte: os gatos que chegam para ficar na minha vida sempre chegam doentes. Olha, que interessante, Herta. O que tu pensa sobre isso? Deixa eu voltar um pouquinho, que tem outros comentários antes. Ah, não, eu vi que vocês comentaram entre vocês, né? Rolou um papo aqui entre vocês. Aqui, achei o da Jana falando sobre os pássaros também. Tá. O meu veio cobra, morro de medo. Nossa, Jana, depois acessa o vídeo da Priscila Caires sobre a medicina e meditação da serpente. Eu tive um sonho com a serpente e eu acessei lá, é fantástico. Eu deixo nas referências também, ou eu te mando. As duas coisas. Eu vou deixar nas referências junto, tá? Tati, o primeiro animal que vem é o cachorro. Liga a fidelidade. É interessante. Também depois óleo do cachorro. Óleo do cachorro, Tati, também, que vale muito a pena. Obrigada por partilharem o animal que apareceu aí pra vocês. Não conheço nenhuma das referências, vou dar uma olhada. Beleza, Tati. Aí eu cheguei no comentário da Herta. Quando tu falou que eles chegam doentes, Herta, se tu tiver ainda, o que tu pensa sobre isso? Acha que tem essa recorrência? De que maneira isso bate aí pra ti? Que mensagem tem aí, será? Vamos ver. Tati, eu tenho 6 gatos, tenho 3 que chegaram em mim, um deles veio e pulou em mim e ficou no meu ombro do nada. E outra, eu tava numa pet shop, ela miava, tadinha, na gaiola, ela tava me olhando. Oi. Aí postem fotos depois das gatinhas e gatinhos e me marquem. Isa, eu sou outra pessoa a partir do momento que elas chegaram, me cativaram. Eu também não dava abertura. Minha filha pegou uma gata da rua grávida. Ficamos... Desculpa, gente. Uma mãe Mimi e com a filha Matilde. É isso, Isa. Acho que eu consegui, né? Ai, tão legal saber a história. É isso de dar abertura, né? Na parte 1 eu falei bastante, eu desabafei bastante sobre isso. Depois, se tu te animar a ver, tá salva, viu, Isa?
Tati. E a terceira, eu estava caminhando e a gatinha estava me seguindo. Ah, viu só? Também te achou. Acabei pegando. É inevitável, né? Jana, nossa, exatamente isso que percebo nas minhas gatas. Aí, claro, agora que eu tô lendo os comentários, eu não sei exatamente em relação a quê, mas tudo que tá aqui, a gente vai, né, de alguma forma conectando. Depois, se tu quiser me sinalizar em relação a que exatamente, tu me fala, tá? Pra eu ter uma clareza sobre o que era. Mas eu fico feliz que tenha identificado isso. Gilmar, um dos últimos que esteve lá em casa foi dado por uma amiga da minha família. Quando fui visitar meus pais, o gatinho já veio subindo no colo e fazendo a caminha para dormir. Que amor, paixão imediata e recíproca, não tem como não ser, né? A Herta mexeu e saiu, voltou. Morvan esteve aqui, não sei se ainda está, mas esteve. Um abraço, Morvan. Jana, super seletivos. Das minhas amigas, somente uma conquistou a Luna. Ah, isso acontece. Aqui também, com o Piaf, é a mesma coisa. Às vezes já teve tanto pessoas que chegaram, uma pessoa que chegou que ele, assim, simplesmente veio junto. Isso rolou. Não, assim, houve ressalvas também, mas ele ficou perto, sabe? Ele ficou bastante perto. E outras pessoas que a pessoa chegou e saiu correndo, assim. Saiu correndo, foi ali pra salinha dele, né? A gente tem uma salinha ali que virou a sala dele, né? Ali é o lugar dele. Isso é interessante também, né, gente? Os lugares onde eles escolhem ficar. Às vezes a gente prepara tudo com carinho, a gente acha que aquele lugar ali vai ser o mais maravilhoso da Terra, e não vai lá de jeito nenhum. De jeito nenhum, ele vai lá no pior lugar, aquele que tu nunca imaginou que ele ia ficar, é lá que ele vai estar. O Piaf agora ele tá transitando, né? Ele muda ele já tá mudando de lugar agora, mas no início, logo que ele veio, gente, tanto lugar confortável para ele ficar. Ele ia para essa salinha ali e senta numa cadeira que é a mais desconfortável de todas. É lá que ele fica horas. Ele dorme, se deixasse ele dorme o dia todo e fica lá. Fica lá. Vai surgir à noite, à tardinha e o pico da madrugada, né? Eu chamo ele de garoto verão às vezes, porque agora, parênteses, gente, se chega no pico da madrugada ali, umas 2 da manhã, mais ou menos, né? Ele sobe na estante onde fica a TV e aí ele faz da estante uma passarela, né? Aí ele faz uma passarela, ele para estrategicamente em alguns lugares, assim, pontuais, e ele pega a patinha, assim, ó, e vai fazendo assim, ó, até derrubar tudo. Essa é a coisa mais linda, né? Eu tô apaixonada por ele. Tô apaixonada. Herta. Eu tenho gatos desde criança, mas nunca tive uma fêmea. Eu só tive o Piaf de gatinho até hoje. E não tive fêmea também. É a minha primeira vez, né? Aqui, busca interior. Não sei se tá aí ainda, mas que bom que tu tá aqui, que esteve aqui, né? Se não estiver mais. Vamos ver. Acho que era amiga da Herta, ó, pelo jeito. Vi que vocês se marcaram. Que bom. Fico contente. Isa, compartilho da mesma ideia de estar só depois de 2 relacionamentos e ter neste momento a companhia das minhas gatinhas. Está sendo maravilhoso. Eu fico pensando assim, nossa, sem ele ia ser... Ok, eu ia estar aqui viva, claro, mas ia ser muito mais chato, né? Pra dizer o mínimo. E não ia ser a mesma coisa. Ele ajuda tanto, né? É que eu digo, a gente sente tudo aquilo, né? Ele é um terapeuta, é companheiro, é fiel, é um amigo, aquele amigo sincero, né? Dá pra confiar de olhos fechados, né? A Rita veio também, que bom, Rita. Jana, na virada de 2020 para 2021,
Eu vivi exatamente essa experiência que você está descrevendo. Mais uma sincronicidade. Será que é do relacionamento? De estar só e tudo mais, esse contexto, Jana? Depois tu me sinaliza. Patrícia. Ai, nossa, Patrícia. Não sei se tu tá aí ainda, Patrícia, falando que voz mais linda. Imagina que voz mais linda. Patrícia tem uma voz maravilhosa. Gente, eu conheci há pouco tempo o canal da Patrícia. Ó, patricia.solis.terapia. Gente, ela faz conexões maravilhosas, tá? Fazendo relação voz, canto, arte e sexualidade. Eu tô cada vez mais apaixonada. Assim, muito bacana o trabalho dela. Olhem lá, tem coisas rolando. Tá? Muito honrada de te receber aqui, Patrícia. Tantas transições. A Rose é uma queridona também. Trabalha com Libras, colega ali da Letras. A gente se conheceu no Bactin, tem um trabalho maravilhoso, projetos maravilhosos, também super indico. Roselaine Rodrigues, Narrativas, sigam também, ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Herta, sim, eles são muito sinceros, Jana, eu sou realmente assim que demonstro. Acho que era a ver com como demonstra sentimentos, né, afetividade. Roger, gatos são super noturnos, cachorros muito mais solares. Isso diz muito, né, das energias deles. E de certa forma é como eu percebi as energias felinas lá quando eu falei isso da leoa e da pantera, né, da gata. Era uma coisa assim, né, a leoa via mais yang e a pantera mais yin, né. Se vocês olharem lá na descrição, se interessarem por esse assunto, a descrição lá do arquétipo, do totem, vocês vão ver. Tem a ver. A Jana. Já percebi a influência da lua cheia nas minhas gatas. Também percebi. Tô de olho também. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Herta. Os meus dormem muito durante o dia e talvez por já estarem velhinhos, dormem a noite toda como eu. Tem dessas, né? Essas particularidades, né, que acabam acontecendo também. Nada é rígido, né? Eles sabem colocar o seu próprio ritmo. A Jana disse que ia acessar. Marice e... que Ivanilde é amiga desde 77. Olha, que lindo. Que lindo isso. Eu tenho comentado, né, com amigos e amigas que tem amigos assim de longa data, como é bacana isso. Aliás, o Roger é um deles, né, que tem o Janderson, né, uma amizade de tanto tempo. Gilmar também, com o Thiago, né, que o Thiago é um irmão do coração aí. Eu mesma tenho também uma amiga desde os 12 anos, a gente pode não estar muito próximas agora, mas é alguém que eu tenho ainda perto, né, e desde os 12, gente, imagino. E é muito bacana isso, né? Muito bacana. Ivanilde, então seja muito bem-vinda. Não sei se está aí ainda, mas sinta-se acolhida e contemplada. Só agora deu certo estar aqui. Gratidão pelo convite e eu agradeço também, Herta, pela indicação e por vocês estarem aqui. Rita, estou muito ansiosa e feliz. Amanhã vou buscar meu primeiro gatinho. Vem para agregar na minha vida essa energia. Gratidão. Que veio o algodão. Eu amei quando tu me falou, Rita, no algodão. Eu amei este nome. Depois manda fotinho pra gente ver. Ou coloquem os seus stories lá no feed e me marquem, que eu vou compartilhar aqui também no meu perfil. Jana, a experiência foi relacionada a estar, solitude. Ah, sim. Tá, então era isso mesmo. Não é desafiador, né? É muito cutucante. Janaína com seus rituais, entendi. Ana Elusa, que prazer te ver aqui, seja muito bem-vinda. Muito feliz, saudade também, né? Quanto tempo que a gente não se vê. Eu não tô vendo, né?
tu tá me vendo, mas espero que em breve a gente possa se rever, se reencontrar lá na Casa Espírita. Vou te mandar a foto dele, que lindo! Gente, gratidão por todos, todas e todes que ficaram até agora. Obrigada, tá? Eu sei que hoje a gente passou, né, mas rendeu e é lindo, é muito bacana poder falar sobre a energia felina. Ela tem trazido muitas reflexões. Ficou ainda uma boa parte para uma continuação, vai ter uma parte 3, então quem se animar de estar com a gente, vai ter outros assuntos também que estão aí por rolar, tá? A gente não vai ficar só falando da energia felina, mas ainda tem pano pra manga, como dizem aí por aqui, né? Então eu vou continuar, né, compartilhando as reflexões, vou dar sequência, tá? Na semana que vem, já deixo dito pra quem tá aqui e que sentir, né, de continuar junto pra gente finalizar e fazendo outras relações. E agradeço demais por ficarem até agora. Então tem a parte 1, tem esta, que será então a parte 2, né, a partir de hoje. Na semana que vem a gente continua. Eu agradeço demais, né, quem puder, siga, né, quem não seguiu ainda, que tá cruzando por aqui ou vai cruzar ainda, né, siga o Desabrochando. Quem não conhece ainda, existe o canal do YouTube, eu gostaria muito que todos, né, que estão por aqui, que têm acompanhado, têm apreciado o que eu busco mobilizar, né, fazer circular por aqui, também pudessem se inscrever lá no YouTube, curtir, compartilhar, indicar para os amigos, para as amigas, né, porque a pegada é essa, gente, é trocar experiências, é a coisa orgânica mesmo, é de ser humano para outros seres humanos, tá? É falar do que não tá legal, é desabafar, é a gente encontrar aqui também uma rede de apoio. A gente tá vivendo dias muito críticos, muito caóticos, muito sofrimento. O mundo precisa, né, de boas vibrações, precisa que a gente se mexa, né, para se melhorar, porque só aquilo, né, a gente só consegue dar conta da gente mesmo e olhe lá, né, então a gente precisa fazer a nossa parte. Então a ideia é esse momento de troca pra gente se ajudar, tá? Então assim, se valeu para vocês de alguma forma o papo, se algo ficou, se fez sentido, se vocês se identificaram, deixem também lá nos comentários, isso ajuda bastante, tá? Curtir o vídeo, comentar, leva segundos, minutos e isso, né, esses detalhes fazem muita diferença, tá? Não pro sistema entender que, né, a coisa é importante, para eu sentir que existe uma conexão entre nós, que estar aqui é bom para vocês também, então isso me estimula a não desistir. Então eu gostaria de pedir, né, a quem sente que nutriu, tá, que também, né, possa deixar um pouquinho de si ali, né, pelas redes, pertinho dos vídeos, né, onde sentirem, né, onde o coração sentir de permanecer um pouquinho mais. Tá bom? Vou gostar muito de receber sugestões também para os próximos assuntos. Gosto muito, né, de conhecer a opinião, o sentimento de vocês. Gu Lança Nova é colega lá da Casa Espírita, né? Seja bem-vindo, que bom. Tá terminando, mas se Mercúrio deixar, né, tá retrógrado, né, gente? Mas vai dar tudo certo, vai ficar salva. Então, assim, foi uma satisfação muito grande, tá? Estar de novo aqui com vocês. Um beijo grande, boa noite, obrigada e até a próxima semana com mais energia felina e quem sabe outros assuntos já junto, tá bom? Mas a energia felina vai continuar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.